Jesus esclareceu que o reino de Deus encontra-se dentro da criatura humana, que deverá alcançá-lo com muito empenho e arrojada decisão, negociando tudo o que é transitório para a sua aquisição eterna. É isso. Bem, você que está assistindo a gente pelo Facebook, você que está assistindo a gente diretamente do YouTube, obrigada pela sua participação. Ela é muito importante, mesmo que você já assista esse evangelho gravado, quero que você saiba que o socorro chega, viu, até você, porque os mensageiros percebem quem está sintonizado aqui com a casa em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. E você é muito bem-vindo, tá bom? Nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, do livro Cartas do Coração. Pela graça de Deus, notamos aprendizes do Evangelho que se declaram incapazes para a execução dos menores serviços na lavoura do bem. Se convidados a orar, afirmam-se indignos. Se convocados à proteção de um simples doente em nome do divino médico, fogem à obrigação proclamando-se fracos para a tarefa. Se chamados à exposição da verdade, fazem-se mudos de acanhamento. Se constrangidos à posição de responsabilidades na direção das boas obras, alegam imperfeições e impedimentos. Se trazidos ao esforço assistencial de qualquer natureza, retraem-se à pressa, pretextando inaptidão ou inexperiência. Se indicados para a cooperação na sementeira do esclarecimento iluminativo, declaram-se em trevas. Estudam, recebem nova luz, progridem mentalmente, mas não possui espírito de iniciativa, coragem moral e ousadia na autossuperação. E por isso são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo, que lhes consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual, sem se abalançarem a novas aquisições para a vida eterna. Paulo de Tarso, reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo nascente, assevera: mas pela graça de Deus sou o que sou. A lição é admirável. Ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade ante as exigências do bem, se já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Quem algo possui, alguma coisa pode gastar. Quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. Em verdade, no caminho que vamos percorrendo, derramamos ainda detritos e sombras do nosso próprio eu. Entretanto, à maneira de grande defensor da gentilidade, podemos também pronunciar as encorajadoras palavras: mas pela graça de Deus, somos o que já somos. Bom, eu entendo que essas palavras, como sempre, elas nos erguem muito, né, a forma de pensar, a forma de entender a vida. E importante que a gente saiba que todos os momentos são importantes para que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade para se poder saber exatamente que caminho a gente vai dar, né? Às vezes a gente busca em vão muitas circunstâncias que não são adequadas, né? Então, é importante que a gente tenha a fé que Deus está acima de qualquer coisa e que Ele faz toda a diferença na nossa vida para aquilo que precisamos. Na realidade, assim, eu penso o seguinte: ele quis nos alertar, porque a gente estuda, a gente lê, a gente ouve,
assiste palestra, a gente faz um monte de coisa. Mas, como Paulo disse no Evangelho, que se não tiver caridade, nada adianta. Não adianta você ter conhecimento de toda uma biblioteca. Não adianta você frequentar todos os grupos que estudam, que leem e assistem Evangelho. Se você não aplicar no seu dia a dia, na sua vida, nas suas coisas, nada adianta. O que ele disse que o que é que nos devora? O que nos devora é o tempo. Ou seja, nós vamos envelhecer, nós vamos embora. Nós temos um tempo determinado na vida. Se nós não aproveitarmos o tempo que a gente está vivendo, o momento do dia, as situações que a gente passa, se não colocarmos em prática tudo que a gente aprendeu, o que é que nós vamos carregar de bagagem para o outro lado? Não adianta. Não adianta sermos professores e ficarmos fazendo palestras e sermos grandes apresentadores e tudo mais, se não aplicarmos no dia a dia, se não aplicarmos toda hora no que a gente faz, como a gente vive e o que a gente faz de bom para alguém. Essa é a minha opinião do resumo dessa mensagem. Célia quer falar alguma coisa? Não, eu quero dizer que na mensagem também fala a gente utilizar o que a gente tem. Então, podemos dar um ombro amigo para quem quer chorar. Às vezes, nossos vizinhos estão passando uma situação tão difícil, mas nós estamos ali, cegos, surdos, mudos. Um abraço, um carinho, uma palavra amiga, até para qualquer pessoa da rua, isso já é uma grande caridade para aqueles que não têm muito entendimento. Então, é isso que eu entendi. Temos que ser mais caridosos, mas não precisa do ser humano, não é só de pão que ele viverá, e sim de toda a palavra de Deus. É isso aí. Bem, essa mensagem, ela traz uma reflexão muito importante, porque Deus, ou Jesus, ou os Cristos, ou os guias, eles não esperam perfeição, eles não esperam pessoas ilibadas, eles esperam boa vontade. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fala, eu não sou capaz, eu sou um espírito inferior, eu tenho muito defeito, porque eu não sou nada diante da sabedoria. Isso é uma falsa modéstia. Isso é uma falsa humildade, muito pelo contrário. É a manifestação do orgulho, porque você não precisa ser algo. Quem é algo é Deus, são os Cristos. Você não precisa ser algo para oferecer algo de bom. Você precisa ser você, sem desejar ser o que eles são. Então, na verdade, a boa vontade, ela nasce do conhecimento aplicado. Leituras, teorias, livros, sabedoria, muito importante, desde que colocados em prática. E cada um pode fazer um pouquinho, cada um pode dar um pouquinho mais de si mesmo. Quem de nós não tem um sorriso para dar? Quem de nós não tem o perdão para liberar? Quem de nós não tem um pouquinho de paciência para dar para alguém? Quem de nós não pode colaborar com algo? Quem de nós não pode dar uma palavra amiga? Não pode dar um abraço? Quem de nós não pode ser o ser humano melhor? Todos nós podemos. E se a gente ficar arrumando justificativa porque eu não sou tão bom, porque eu tenho muito defeito. E Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, quer dizer, ele tinha uma atitude completamente inversa que ele exerceu depois que ele foi
que ele perdeu as vistas, né? Ele recebeu uma provação de ficar cego por um tempo, e depois foi restituída a visão dele por Jesus, para que ele pudesse enxergar. Quer dizer, ele seria uma pessoa que fala assim, eu jamais estou aos pés daquele que me devolveu a vista. Porque eu vim aqui para acabar com a sua mensagem. Ele foi para matar em nome daqueles que eram contra Jesus. E ele simplesmente não esperava ser alguma coisa. Ele esperava servir. Então, ser humilde não é reconhecer os seus erros. Ser humilde é trabalhar pelo bem, independente de qualquer coisa. Porque Jesus e Deus, ele nos ama sempre. E ele não espera que amanhã sejamos perfeitos, mas ele espera que a gente possa fazer sempre um pouco melhor. E um pouco mais. Jesus amado, nos dê a bênção de mais uma semana, estarmos juntos em seu nome, com muito amor, muita gratidão. Nos preparamos, nos reunimos e aqui estamos, tentando cada dia, cada momento, um aprendizado, sempre em nome de Ti, com muito amor. E pedimos bênçãos, sabedoria e mais esse momento, por mais uma semana, que tenhamos muita paz, muito amor, muita fé para suportarmos todas as provações, que são lições, amor. Agradecemos. É isso. Vamos elevando os nossos pensamentos sempre, aproveitando esse rico momento de nossa vida. É um momento que passa. Então vamos aproveitar muito bem esse momento, em que todos nós estamos unidos, num mesmo ideal. No ideal de desenvolver dentro de nós o amor. Vamos elevando os nossos pensamentos até o mais alto, pedindo aos irmãos maiores que visitem todas as casas de hospitais e sofrimento, todos os pobres de espírito, as cadeias, e são seres que estão passando por uma provação difícil. Os nossos lares, a casa dos nossos filhos, netos. Visite, Senhor, a casa deles todos. Que eles possam sentir nesse instante a vossa presença, a vossa luz entrando por sua casa, iluminando todos os pontos. Vamos levar esta mesma luz àqueles nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, para que todos possam sentir neste momento um pouquinho de paz, alívio, consolo, porque quando a luz de Jesus entra em nosso lar, tudo se transforma, tudo se transmuta em paz, harmonia, serenidade, que a luz de Jesus recubra todos os cantos. Há aqueles nossos irmãos que vivem nas ruas, que estão cegos do espírito, nem mesmo sabem por que estão aqui. Que eles encontrem um local para se abrigar
do frio, da fome. E que nós saiamos do nosso conforto para ir ao encontro desses irmãos, levando uma sopa quente, um agasalho, uma caneca de café quente, para que eles possam sentir menos frio. Que esses grupos abençoados que levam esses alimentos sejam cada vez mais abençoados em suas forças, porque esses irmãos que se dedicam a levar alimento àquele que está na rua em sofrimento é um anjo enviado dos céus. E que todos esses irmãos, esses anjos que levam esses alimentos, sejam cobertos pela luz de nosso Senhor Jesus, o Cristo maior. E vamos sentindo perto de nós o nosso anjo de guarda, o nosso amigo, o nosso benfeitor, aquele que fica sempre ao nosso lado. Vamos agradecendo a presença deles. Gratidão, querido amigo, por nos suportar, por entender as nossas falhas, por apesar de errarmos tanto, você ainda está ao nosso lado. Que Jesus te abençoe neste momento, te dê muita força e coragem para continuar ao nosso lado, nos auxiliando, nos carregando muitas vezes no colo. Gratidão, querido amigo. E a todos aqueles benfeitores espirituais, que nós sabemos que temos muitos, e que não nem sabemos os nomes, mas que nos acompanham de longe, de perto, muitas vezes são familiares desencarnados, são amigos que oram por nós, que pedem por nós, que estão sempre conosco, mesmo que a gente não os veja, eles nos veem e estão ouvindo, vendo tudo aquilo que pensamos e falamos. Então vamos tomar conta de nossos pensamentos e de nossas palavras, para que não venhamos a machucar esses irmãos que oram tanto por nós, pedem tanto por nós e acreditam em nós. Não vamos decepcionar esses irmãos. Vamos aproveitar todos os momentos da nossa vida, porque não sabemos se acordaremos amanhã ou se já estaremos no mundo espiritual. Porque esta verdade, que é a nossa passagem, que é verdade, só a Deus pertence. Não sabemos quando iremos nos desenfaixar desse corpo, mas temos a certeza que todos vamos, um dia, qualquer hora. Então vamos viver hoje como se fosse o último dia de nossa vida na Terra, aproveitando todos os momentos para distribuirmos a mãos cheias tudo o que de bom recebemos e construímos dentro de nós e ao nosso redor. E aproveitando esta luz que nos banha a todos, e a presença de benfeitores que estão entrando em todas as casas que estão ligadas aqui conosco agora. Receba todos esses irmãos
com os braços abertos, com um sorriso, agradecendo a presença, agradecendo o amor, agradecendo o carinho e a dedicação que eles têm para conosco. Vamos, nesse instante, todos felizes, dizemos a eles todos: gratidão, querido irmão, gratidão, queridos amigos, gratidão, Jesus, por tudo que nos concede em todos os dias de nossa existência. E neste momento, um enfermeiro está em cada casa, colocando umas gotas de luz em nossa água, na água que vamos beber, na água que está em nossa casa, para que todos que ali estejam possam também desfrutar da bênção e da luz que é colocada na água em nossa casa. Se quiserem uma pausa para beber um gole d'água, estejam todos à vontade. E vamos encerrando, todos abraçados, unindo-nos todos. Vamos nos dar as mãos para que a gente encerre este momento de prece, unidos, muito amados, sentindo cada um de nós o carinho que todos nós estamos recebendo. Com as mãos dadas, com o coração cheio de alegria e de luz, nós pedimos à nossa irmã Andréia que encerre o evangelho desta noite. Felizes estamos por nós podermos nos unir neste momento de paz, distribuindo um pouco mais do melhor dos nossos corações e nos abrindo para receber as bênçãos enviadas para todos nós, vindas do mais alto, pela bondade e a generosidade de sempre. Que essas mensagens, nosso melhor amigo Jesus, nossos amigos, também melhores, os Cristos, toque os nossos corações, fazendo-nos refletir que mesmo sendo nada, somos tudo, quando atuamos na bondade e na misericórdia. E anime os nossos corações e pensamentos para darmos os passos necessários para fazermos o que é necessário para fazer em trabalho do bem, da paz e do amor. Obrigada, nosso melhor amigo, por estar conosco, como prometeste. Quando 2 ou mais estiverem em seu nome, o Senhor ali estaria. Então, obrigada, melhor amigo, por estar aqui. Graças a Deus.